Olá, meninos e meninas, eu sou Isabel e vamos estudar agora a palavra mesmo. Assim como outras palavras, como que, como se, mesmo é uma palavra que pode ser uma porção de coisas. E aí, vale a pena chamar a atenção de vocês, porque é palavra que volta e meia é usada em questões de reescrita. Troca de lugar, troca de classe gramatical, troca de referente, troca de função sintática. Então, vamos ver aí o que o mesmo pode ser, né? Primeira coisa que eu coloquei para vocês, o mesmo é um pronome demonstrativo. Aí vocês vão pensar assim, mas pronome demonstrativo não é esse, este, aquele e outros tantos. Mesmo, próprio, semelhante, tudo isso é pronome demonstrativo também. Tal é outro pronome demonstrativo também, tá? Então, o pronome demonstrativo, o mesmo como pronome demonstrativo, é usado como reforço, tá? Ele é um reforço do pronome reto ou do substantivo. E aí reparem que esse mesmo, ele vem sempre a seguir, tá? Ele é um reforço. Primeiro vem o núcleo do termo e aí vem o pronome demonstrativo como reforço. Exerce sempre a função sintática de adjunto adnominal. Como todo pronome, né, que acompanha o núcleo, ele é um adjunto adnominal. Então, repare, a gente poderia fazer assim, escrever a seguinte frase: João avisou todos sobre a festa. Então, João avisou todo mundo sobre a festa. Mas, por algum motivo, a gente quis reforçar João. Olha, João mesmo, ele em pessoa, avisou todos sobre a festa. Né? Então, a gente pode imaginar um contexto em que o João seja uma pessoa muito tímida, sempre pede para os outros fazer as coisas, né? Mas aí, dessa vez, ele mesmo resolveu avisar todo mundo. E aí a gente quer reforçar o substantivo João e aí usa o pronome para fazer esse reforço. João mesmo, ele próprio fez isso. Tá legal? Então, mesmo, pronome demonstrativo, função sintática, adjunto adnominal. Se eu fosse separar essa oração em termos sintáticos, essa daqui, João mesmo, esse termo seria o sujeito. João é o núcleo, mesmo, adjunto adnominal, né? O pronome demonstrativo vai ser sempre adjunto adnominal. Tá legal? A gente pode usar também, para a gente ter certeza que o mesmo é um pronome demonstrativo, a gente pode substituir mesmo por próprio, tá? Próprio também é pronome demonstrativo. Então, se a gente puder substituir mesmo por próprio, a gente confirma. Se bem que é muito simples o pronome demonstrativo, porque ele vem a seguir do substantivo ou do pronome reto, né? O problema só é que o próprio, ele não é característica dele vir depois do substantivo, ele vem antes. Então, João mesmo avisou todos sobre a festa, equivale em sentido a o próprio João avisou todos sobre a festa. Esse é o sentido, tá? Então, João mesmo equivale a o próprio João. Próprio pronome demonstrativo também é outro pronome demonstrativo. Também um pronome demonstrativo de reforço. Também adjunto adnominal. Eles são equivalentes, tá? Mas a estrutura de uso do mesmo é diferente da estrutura de uso do próprio. Mas o sentido é igual, tá bom? O segundo exemplo é com pronome reto. Elas mesmas fizeram o bolo da festa. Quer dizer, elas não compraram, não pediram para a mãe, elas mesmas fizeram. E é claro que se está reforçando o sentido do elas. Nossa, elas mesmas é que fizeram o bolo? Isso. Né? Então, o mesmas aqui reforça o sentido desse núcleo, que é o pronome reto. Com o pronome reto, o mesmo e o próprio são idênticos. No lugar, na estrutura, igualzinho, tá? Com o substantivo é que existe a inversão, mas com o pronome reto, não. Então, elas mesmas é igualzinho a elas próprias, tá? Dois pronomes demonstrativos igualzinho. Como o termo é pronome, vocês já repararam que ele flexiona, né? Então, João, masculino singular, mesmo masculino singular, próprio masculino singular. Elas, feminino plural, mesmas feminino plural, próprias feminino plural. Tá legal? Então, já ficou fácil aí o pronome demonstrativo. O outro
a outra situação é de adjetivo. Bom, adjetivo vocês já sabem que se relaciona com o substantivo modificando, acrescentando uma qualidade, né? Então, caracterizando, qualificando o substantivo. Então, coloquei aqui, olha, qualifica o substantivo com sentido de semelhante, ou então de igual identidade, ou então de exato, tá? Então, como adjetivo, ele pode variar um pouco de significado. E a função vai ser sempre de adjunto adnominal, porque tanto o pronome quanto o adjetivo se relacionam a um núcleo, né, de função. Um núcleo do sujeito, um núcleo do objeto direto, um núcleo de objeto indireto. Então, esses termos que são satélites, vamos dizer assim, do núcleo, são os adjuntos adnominais, tá? Artigos, pronomes, numerais, adjetivos e locuções adjetivas são sempre adjuntos adnominais em relação ao núcleo a que eles se relacionam, tá bom? Eles tinham as mesmas ideias sobre o assunto. Então, eu estou dizendo para vocês que esse mesmas aqui não significa idênticas, pode significar semelhantes, mas mesmo que signifique idênticas, né, também seria o adjetivo. Às vezes a gente fala assim, nossa, eu tenho a mesma ideia que você, mas só tem um detalhezinho diferente. Então, não é idêntico, mas é muito semelhante, tá? Então, o mesmo, como adjetivo, pode ser semelhante, pode ser idêntico, tá? Pode ser muito próximo. Então, eles tinham as mesmas ideias. O núcleo é do objeto aqui. Quem tem alguma coisa, né? Eles tinham o quê? Ideias. O núcleo é a palavra ideias. Núcleo é sempre o substantivo. As mesmas, então, ideias parecidas, ideias semelhantes, as mesmas ideias. Quando o termo quando o mesmo é adjetivo, ele é colocado antes. Reparem que a gente não diz assim, eles tinham as ideias mesmas, né? A gente não usa assim. Então, o uso do mesmo, até porque mesmo pode ser muita coisa, então os pronomes demonstrativos são colocados depois, como reforço. Os adjetivos são colocados antes, porque aí a gente não confunde o que é pronome com o que é adjetivo, tá? No caso do mesmo, em especial, o adjetivo vem antes, os pronomes demonstrativos, que são reforçativos, vêm depois. Então, mesmas ideias equivaleria a ideias semelhantes, ideias parecidas ou mesmo ideias idênticas, tá? Nesse caso aqui, o mesmo aluno fez duas perguntas diferentes. Aí eu não estou dizendo o aluno semelhante, o aluno parecido, eu estou dizendo o aluno de igual identidade. É o mesmo aluno e não outro aluno, né? Então, o mesmo aluno, eu tenho aqui o sujeito, né? Aqui eu tenho o objeto direto. Aqui eu tenho o sujeito. Então, o mesmo aluno, o núcleo vai ser aluno. O mesmo vai ser o adjetivo que vai identificar a palavra aluno. Então, o aluno, aquele aluno de mesma identidade, o próprio aluno, o aluno, né, da primeira vez. Então, aqui, o mesmo aluno e não outro aluno fez duas perguntas diferentes. Esse mesmo que identifica, que restringe que aluno fez a pergunta em detrimento de outro aluno, esse mesmo é adjetivo. Reparem, ele vem antes, tá? O mesmo, quando vem antes, é adjetivo. Não se esqueçam disso. Na dúvida, será que isso é pronome? Porque eu posso dizer, o próprio aluno fez, mas não é o próprio aluno, ele mesmo fez. É mesmo ele fez. Ou seja, ele é uma pessoa só e fez duas coisas, né? Então é diferente. Mesmo antes é adjetivo, mesmo depois é pronome. No mesmo instante em que falava, tocou o telefone. Então, o núcleo aqui é o substantivo instante, mesmo está se referindo a instante, não é um instante semelhante, não é um instante de igual identidade, é um instante exato. No mesmo instante, no exato instante em que ele falava, tocou o telefone, tá? De qualquer maneira, significando semelhante, de igual identidade ou exato, e colocado antes do substantivo, ele vai ser um termo adjetivo. Tá legal? O que mais a gente tem aqui? Advérbio. Advérbio, a gente já sabe disso, vai se relacionar ao verbo.
né? Então, ele se relaciona ao verbo. É claro que ele pode se relacionar também a um adjetivo ou a outro advérbio, como eu coloco ali, a outro advérbio, tá? Pode se relacionar, o advérbio, né, tem esse precedente. Mas, normalmente, a gente vai associar os advérbios aos verbos, tá legal? E ele vai ser sempre adjunto adverbial. Todo advérbio é adjunto adverbial. Só vai mudar a circunstância, tá? Quando a gente fala de circunstância em relação ao advérbio, a gente está falando de tempo, de modo, de lugar, de inclusão, de exclusão, tá? De causa, consequência, concessão e assim por diante. Então, olha só, afirmação. Então, o mesmo pode ser um advérbio de afirmação, tá? Equivalendo a de fato, realmente. Por exemplo, João sabia mesmo o que dizia. João sabia realmente o que ele dizia. Ele sabia de fato o que ele dizia. Ele sabia sim o que ele dizia, tá? Então, esse mesmo aqui está se relacionando a sabia, confirmando o ato, a ação de ele saber, de João saber. Então, a circunstância que está sendo acrescentada aqui ao verbo é uma circunstância de afirmação, de confirmação do verbo, tá? Então, ele sabia mesmo, ele sabia sim, tá? O que ele dizia. O mesmo pode ser advérbio de modo, também. Para ser advérbio de modo, ele vai ter o sentido de precisamente, quer dizer, de modo preciso, ou então de justamente, tá? Então, a nota da prova confirmou mesmo o tempo de estudo. Quer dizer, a nota da prova confirmou justamente, precisamente o tempo de estudo. Estudou pouco, tirou uma nota baixa. Estudou muito, tirou uma nota alta. É o que está sendo dito aqui, tá? Então, a nota da prova está se relacionando com o tempo de estudo. Então, a nota da prova confirmou de modo justo, confirmou de modo preciso o tempo de estudo. Então, esse mesmo aqui é modo, tá? E falo para vocês, como é que eu vou saber que esse mesmo não é afirmação? Confirmou mesmo, realmente? Pelo contexto. O contexto é que vai dizer se a pessoa está querendo induzir o outro a raciocinar que o tempo da prova, o tempo de estudo é proporcional à nota da prova, então houve justiça no resultado, né? Se é isso que se está querendo dizer, então existe a ideia do precisamente, de modo preciso, de modo justo, é modo. Agora, se a ideia é de afirmação, não, ele fez sim, né? Confirmou sim, aí não, aí é afirmação. Então o contexto é que vai dizer, tá? E dependendo do texto, se for um texto mais literário, pode até haver ambiguidade. A ambiguidade é uma característica do texto literário, né? E a gente ainda tem o mesmo como advérbio de inclusão, com sinônimo de até e também. Então, olha, mesmo depois que ficou rica, mesmo depois de rica, falava com os amigos pobres. Ó, a gente poderia ter só assim, depois de rica, ainda falava com os amigos pobres. E aí, depois é um advérbio de tempo, né? E o mesmo está vindo reforçar esse advérbio de tempo. Até depois, mesmo depois, inclusive depois, tá? Também depois de rica, falava com os amigos pobres. Então, esse mesmo aqui, antecipado ao advérbio, é outro advérbio, tá? Com sentido de também, sentido de inclusão. A gente tem as palavras denotativas, e é sempre bom lembrar que as palavras denotativas, elas têm o mesmo sentido dos advérbios, a mesma compreensão dos advérbios. Elas só não são classificadas como advérbios porque elas não se relacionam a verbos, tá? Então, quando essas palavras forem iguaizinhas aos advérbios, mas se relacionarem aos substantivos, elas perdem a classe gramatical de advérbios. Elas não encaixam na classe de artigos, de pronomes, de numerais, que são normalmente classes que se relacionam a substantivos. E aí se diz que a palavra é uma palavra denotativa. Tá? Ela não pertence à classe gramatical, ela não tem função sintática. Apresenta apenas o sentido, que é o sentido de inclusão.
E aí, com o sentido de inclusão, ela vai ser sinônima do até, vai ser sinônima do inclusive. Ou seja, o sentido vai ser igualzinho ao sentido do verbo, do advérbio. Só que o advérbio se relaciona ao verbo e a palavra denotativa vai se relacionar com substantivos. Olha o exemplo. Ou até com pronomes, né? Que são pronomes substantivos. Mesmo os familiares criticaram sua decisão. Quer dizer, até os familiares, também os familiares, inclusive os familiares, criticaram sua decisão. Repararam que esse mesmo está se relacionando à palavra familiares? Não está se relacionando ao verbo criticar. Não é os familiares criticaram mesmo. Não é. É mesmo os familiares, até os familiares. Eu não posso dizer que esse mesmo é pronome. Por quê? Porque o pronome teria que concordar com familiares. E aí eu teria que dizer mesmos os familiares, e não é isso que acontece. Não posso dizer que mesmo é adjetivo, porque esse mesmo não está qualificando, não está significando nem de modo justo, nem exato, né? Nem semelhante, nada disso, né? Então também não pode ser adjetivo. Bom, numeral e artigo nem pensar. Mas eu também não posso dizer que é advérbio, porque familiares não é verbo. Então não tem jeito. A gramática, então, cria esse espaço da palavra denotativa para as palavras que têm sentido, mas não se encaixam na descrição gramatical. Como é que um advérbio, que só se relaciona a verbos, adjetivos e advérbios, poderia aqui estar se relacionando a substantivos? Não poderia. Aí a gramática diz, então, que é uma palavra denotativa de inclusão, ou seja, ela tem sentido de inclusão, mas ela não pertence à classe gramatical, ela não tem função sintática, ok? E o mesmo pode ser conjunção. Como conjunção, ele inicia orações subordinadas reduzidas, né, e apresenta o sentido de concessão. Eu coloquei aqui as subordinadas reduzidas porque eu estou falando só da palavra mesmo. Se a gente tiver junto com a palavra mesmo a conjunção que, formando a locução mesmo que, aí eu vou ter a oração desenvolvida, tá? Mas aqui eu estou falando só da palavra mesmo. Então, o mesmo, sozinho, sem o que, ele começa a oração reduzida, tá? Quando ele tem o que, é que ele começa a oração desenvolvida. Vamos ver isso daqui, olha. Mesmo não querendo, eles magoaram João. Por que isso daqui é uma oração reduzida? Porque o verbo está no gerúndio, tá? Então, a forma reduzida das orações subordinadas leva o verbo para o infinitivo, para o gerúndio, para o particípio, tá legal? Se você está na dúvida, mas essa história de oração reduzida, vai lá no nosso índice, assiste a aula de orações reduzidas, de pronomes demonstrativos, né? Na dúvida, procura lá no índice para expandir o conhecimento de vocês. Então, aqui rapidamente, só para a gente situar isso, as orações reduzidas, que ficam no infinitivo, no gerúndio ou no particípio, equivalem a orações desenvolvidas, elas mantêm a mesma classificação. Então, essa oração aqui, mesmo não querendo, eles magoaram João, então esse mesmo não querendo é a oração subordinada substantiva, concessiva, adverbial concessiva, porque ela significa embora. Embora eles não quisessem, eles magoaram João. Se eu quisesse desenvolver esse mesmo, eu colocaria mesmo que. Mesmo que não quisessem, eles magoaram João. Então, o mesmo sozinho, ele faz a oração reduzida de concessão. O mesmo com o que faz a oração desenvolvida de concessão. Tá legal? Orações adverbiais. Mesmo também pode ser substantivo, né? Substantivo a gente já sabe, tem que estar acompanhado de artigo. Então é acompanhado por artigo definido e apresenta o sentido de mesma pessoa ou então a mesma coisa. Então, olha, depois do casamento foram sempre os mesmos. Olha aqui o artigo. Então eu já sei que esse artigo transforma a palavra mesmo, no caso ali no plural mesmos, em substantivos. Ou seja, depois do casamento foram sempre as mesmas pessoas que eram antes de casar.
Não mudou nada ali, né, no relacionamento dos dois para com os outros. Então, mesmos acompanhado de artigo, já sabe, substantivo. Qualquer termo acompanhado de artigo é substantivo, gente. Qualquer um, tá? O outro aqui, nas reuniões, sempre reclamam do mesmo. Quer dizer, reunião de condomínio, imagina, né? Nas reuniões de condomínio, sempre tem um chato que reclama da vaga da garagem. Essas coisas que acontecem sempre, né? Então, olha só. Nas reuniões, sempre reclamam do mesmo. Ou seja, sempre reclamam da mesma coisa, tá? Então, igualzinho, ó, eu tenho aqui o artigo, o fato de ter esse artigo me leva para o mesmo substantivo. Então, a mesma pessoa, a mesma coisa, pode ser reduzida na forma o mesmo, a mesma. Tá legal? Pode flexionar também, né? Para plural. Do mesmo, os mesmos. E, finalmente, a gente tem aqui interjeição. Interjeição é uma frase nominal, né? Então, interjeição acontece quando alguém te diz alguma coisa e você meio que perde, assim, né, a razão, e primeira coisa que faz é uma expressão qualquer, né? Poxa, caramba, nossa, essas coisas assim, que não são analisáveis, né? A gente não pode dizer, isso já tem função sintática de sujeito, de verbo, de complemento. Interjeição é uma expansão de sentimento. Aquilo não é para ser analisado. Não, nenhuma daquelas palavras que você vai dizer, mesmo que você diga uma coisa que pareça uma oração, né? Minha Nossa Senhora me proteja. Então, mesmo que você diga uma oração dessas, ou sei lá, raios te partam, essas coisas mais antigas, né? Mesmo que você tenha uma oração, uma semelhança de oração com sujeito, verbo, complemento, o objetivo não é a realização daquilo que está sendo dito, mas sim a expansão do sentimento, né? Uma frase como, uma interjeição como Minha Nossa Senhora me proteja, pode simplesmente designar um susto, né? Indicar medo, por exemplo, e não significar palavra por palavra do que está sendo dito. Tá legal? Então, a interjeição é uma forma que expressa emoção. Pode ser uma palavra, podem ser duas, três, né? A coisa assim, mais fácil para a gente entender interjeição é o palavrão. Né? Às vezes a pessoa diz alguma coisa, o outro vai, solta um palavrão. Às vezes ele solta o mesmo palavrão para dizer alegria, tristeza, né? Saudade, enfim. Então, o mesmo palavrão serve para várias emoções. Exatamente, isso é interjeição, porque não importa o que está sendo dito, se tem verbo, se não tem verbo, compondo a expressão. O que importa é a emoção que está sendo veiculada, tá bom? Então, por exemplo, Maria disse que vai abandonar o emprego. Aí alguém fala assim, mesmo? Quer dizer, não é que você esteja questionando, você está mentindo, né? Você está apenas levando um susto, mesmo? Você poderia dizer, nossa, caramba! Tá? Então, esse mesmo aqui não é pronome. Repara que ele vem sozinho, né? Quando a gente fala assim. Não é pronome, não é substantivo, não é nada. Ele é uma interjeição. O que vai nos dar mais dicas ainda da interjeição? A exclamação, a interrogação, né? Os sinais, sobretudo os sinais de exclamação, o ponto de exclamação é uma dica grande da interjeição, porque normalmente as emoções são concretizadas na escrita pelo ponto de interrogação, pelo ponto de exclamação. Tá legal? Bom, então é isso, meninos. Tem uma porção de coisa aí para vocês reverem do mesmo. Tá legal? Até a próxima.